Olá, turminha! Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje é sobre as propriedades dos radicais. Semana passada a gente estudou sobre a raiz enésima de um número real. Hoje a gente vai estudar sobre essas propriedades dessas raízes, que hoje vamos estudar 4 delas. A primeira propriedade é a raiz enésima de um número elevada à enésima potência. É o próprio número. Em outras palavras, essa propriedade trata das raízes em que o índice do radical é igual ao expoente do radicando. Observe. Vamos aqui. Se eu tenho uma raiz quadrada de 2 elevado a 2, como é que eu vou estar nessa primeira propriedade? Eu posso eliminar, porque eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso eliminar que aqui, quando não vem um número, eu expliquei isso na aula passada, quando não vem um número na raiz, quer dizer que a raiz quadrada é 2. Então, eu posso eliminar aqui, ó, que vai dar 2. E a outra maneira, se eu pegar e fazer a minha multiplicação normal, 2 elevado a 2. A raiz quadrada, 2 elevado a 2, quer dizer que é 2 vezes 2 que dá 4. E a raiz quadrada de 4, que é 2. Posso fazer isso, mas eu só eliminando é melhor. Fica mais fácil e mais prático, certo? Se eu pegar e eliminar aqui, ó, o N com o N não são iguais, então vai ficar só o X. Aí, o segundo exemplo, eu coloquei a raiz cúbica de 64 deu igual a 4. Por que deu igual a 4? Porque se eu multiplicar o 4 3 vezes, 4 vezes 4 vezes 4, dá igual a 64, certo? A segunda propriedade. Essa propriedade trata das raízes em que o radicando é o produto entre dois números. Ela pode ser interpretada da seguinte maneira: a raiz enésima do produto é igual ao produto das raízes enésima. Isso significa que a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Vixe, tia, que coisa complicada. Não, vamos lá. Como é que eu vou fazer? Se eu tenho aqui uma raiz quadrada mesmo, de 2 vezes 3. Isso quer dizer que eu posso separar essa raiz. Então, eu posso ter a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3, certo? E se eu quiser fazer a multiplicação, basta eu só multiplicar. 2 vezes 3, fica a raiz quadrada de 6. A terceira propriedade. Essa propriedade é idêntica à anterior, mas se aplica a divisão de dois números quaisquer. Nesse caso, a raiz enésima da razão é igual à razão entre as raízes enésimas. Observe, a raiz da razão é igual à razão das raízes. Outra complicação que vocês podem achar quando está só falando, mas vamos ver aqui no exemplo. Eu coloquei 2 exemplos. Coloquei que a raiz de N, né, que é o radicando N, de A sobre B. Eu posso separar elas duas. Mas vamos ver aqui no segundo exemplo com o número. Se eu tenho uma raiz quadrada de 4 sobre 9. Isso quer dizer que eu posso separar elas. A raiz quadrada de 4 é quanto? 2 sobre a raiz quadrada de 9, que é quanto? 3.
Tanto eu posso resolver logo normal, que se eu tiver aqui, eu já posso botar aqui dá 2/3, como eu posso separar elas. A quarta propriedade, essa propriedade diz a respeito às raízes de raízes. Considerando a raiz enésima da raiz enésima de um número, é possível obter o seu resultado utilizando o seguinte. Vamos lá, eu posso só multiplicar os números que vêm dentro das raízes, certo? Se eu colocar aqui a raiz quarta da raiz cúbica de 4. Então, se eu pego e multiplico 4 vezes 3, 12. Raiz de 4, certo? Então, eu pego, faço a multiplicação dos números que vem na raiz para mim poder obter uma raiz só. Então, são essas 4 propriedades que eu mostrei e vocês depois irão fazer a atividade que eu vou colocar, tá bom? Obrigada e até a próxima.